No ar, pela Vibe Mundial, programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver, com a professora Silvia Helena. Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Tá tudo bem? Hoje é um programa muito especial. Eu acho que quem está me enxergando aí já está vendo que tem uma novidade. Então, eu trouxe hoje um convidado especial para conversar conosco, que é o Michel Pontes. O Michel, ele é mais ou menos assim, um parceiro de trabalho, né? Que ele também é palestrante e também na área motivacional, né? Então, a gente já trocou algumas figurinhas e eu percebi que alguns dos nossos assuntos, inclusive, eles são muito próximos. Então, eu quero fazer um contexto aqui para a gente entender. O Michel eu conheci na Mystic Fair. Então, nós conversamos bastante lá, porque, por uma coincidência, o Michel também fez o lançamento do livro dele, também pela Lunai, né? E aí, como a gente teve esse bate-papo, vamos lá, que tal? Acho que vai ser legal. E aí, a gente combinou fazer esse programa, que é o programa de encerramento do ano, para a gente já pensar nas novas energias. E aí, então, eu te recebo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Conta um pouco pra gente quem é você. Bom, primeiramente, muito obrigado, Silvia, pelo convite. Estar aqui é uma honra, né, estar no seu programa. Uma honra poder estar falando com todos os internautas, né, o pessoal que segue aí no YouTube, seus seguidores. Bom, primeiramente, me chamo Michel Pontes, como eu já disse, sou palestrante motivacional, trabalho com terapias cognitivas, sempre pensando no melhor do ser humano, em desenvolver a mente e as capacidades socioemocionais. Ai, muito bom, muito bom. E escuta, eu sei que você também ainda está estudando, e isso é muito bom, e também é assim... Como eu sou professora, eu sempre acabo me interessando muito por essa coisa da vida acadêmica, né, das pessoas. Então, eu gostaria de saber, assim, o que você está estudando, o que você está aprimorando na tua vida? Atualmente, hoje eu estudo gestão comercial, né, que é o ofício que eu exerço dentro do mundo corporativo. Então, sempre buscando exercer dentro das empresas, do mundo corporativo, não só a parte como executivo, mas trazendo também um pouco do meu conhecimento, né, ali na questão emocional, em trazer um desenvolvimento humano para as pessoas nesse mundo que a gente sabe que hoje é muito difícil de lidar. É verdade. Aliás, esse nosso programa, né? Crescer dói. E dói muito, muito mesmo. Mas, quanto mais doer, mais ainda nós vamos crescer, né? A gente sabe disso, que é uma coisa que lá na frente você vai ficar pensando assim, puxa vida, olha como aquilo me preparou para isso que eu estou passando, né? E aí, eu gostaria que você contasse também, que você fez esse lançamento do teu livro, que você também tem uma vida que não é uma vida apenas, né, desse lado profissional, né? Sim, isso. Pode contar, por favor. Para além do mundo corporativo, também exerço o ofício sacerdotal na religião de matriz africana, no candomblé. Então, também tenho as minhas práticas religiosas voltadas para a espiritualidade e para o desenvolvimento humano de forma espiritual também. Foi onde que eu conheci a Silvia na Mystic Fair, com o lançamento do meu livro, voltado para os sacerdotes. Muito bem. E eu consegui dar uma boa olhada no livro, e o que é uma coisa muito interessante, ele é voltado para os sacerdotes como se fosse, assim, alguma coisa de lições de ética, Com de certeza. bem viver, Isso. de respeito pelo ser humano e por si mesmo, né? Eu gostei muito, assim, do tipo de linguagem que você usou, assim, e o que eu percebi? Olha só, o Michel, ele é um pouquinho mais velho do que os meus alunos, né? Então, eu estou há 31 anos em sala de aula, e aí eu soube que o Michel, ele tem 31 anos de idade. Então, isso é uma coisa muito agradável, muito legal, porque olha como que a gente consegue fazer essa ligação transgeracional, Sim, né? sim. Porque, então, isso é uma coisa muito legal, e é uma coisa que traz, assim, essa maturidade. E um dos temas que o Michel trabalha é
inteligência emocional. Então, eu queria que você contasse um pouco, Michel, sobre essa experiência e sobre a inteligência emocional, como que a gente consegue, nestes dias de hoje, como que a gente consegue fazer esse equilíbrio. Bom, primeiramente eu descobri a importância da inteligência emocional comigo mesmo, nas minhas buscas pessoais. Eu vim de uma família muito humilde, onde cresci num ambiente realmente muito escasso, de uma realidade muito difícil, e ao qual a nossa mentalidade, muitas vezes, ela acaba também se tornando uma mentalidade, desculpa a expressão, de escassez, né? E muitas vezes a gente precisa mudar tudo isso, que é mudando a forma de pensar, de agir, para que a vida também mude. E ali eu entendi que, mudando a minha inteligência emocional, mudando a minha forma de pensar, mudando o meu mindset, tudo mudaria, e como de fato mudou, para que eu pudesse estar hoje como executivo comercial, como palestrante aqui falando com vocês. E hoje, na atualidade, onde as pessoas sofrem muito com depressão, com crise de ansiedade, com burnout, então a inteligência emocional ela se faz cada vez mais presente para que possamos viver pelo menos com um pouco mais de harmonia aí no dia a dia. Perfeito, muito bem. E o que nós estamos percebendo, nós viemos hoje de uma experiência lunática no trânsito. E no trânsito parece que as pessoas elas estão cada vez mais surtadas, né? O que verdade, a gente percebe, né? Verdade. E a gente precisa, mais do que nunca, é uma coisa que eu sempre conto para estas pessoas que me acompanham. Então, tudo que eu trago aqui já foi falado muitas vezes, não é uma novidade. E tudo que eu trago aqui, a primeira pessoa que precisa aprender isso sou eu mesma. Então, hoje, mais do que nunca, querida Silvia, você precisa cair em si, ter um pouco mais de equilíbrio e inteligência emocional hoje. Então, me fala dessa loucura que você passou para chegar aqui e como que você foi trabalhando essa quase uma loucura mesmo, que tem hora que a gente tem vontade até de deixar o carro na rua e vir a pé, né? Com certeza, é verdade. Bom, nós vivemos em São Paulo, que é a grande selva de pedras, é um caos diariamente. E como eu disse, a inteligência emocional ela se faz presente diariamente, principalmente agora, onde que tudo as pessoas elas estão vivendo muito na base de querer tudo muito rápido, as pessoas querem as coisas com muita facilidade. Então o trânsito também, às vezes, ele faz a gente parar e pensar, peraí, se eu parar e xingar o outro que me fechou, se eu ficar nervoso com o trânsito porque eu vou me atrasar, claro, pontualidade também é um soft skill muito importante pra gente, mas muitas vezes foge um pouquinho da nossa realidade. E quando você para e respira fundo, peraí, inteligência emocional é compreender que tudo acontece como tem que acontecer e eu preciso me encaixar nessa realidade para que as coisas fluam de uma forma um pouco mais leve, senão a gente fica doente e as doenças aí cerebrais, emocionais estão aí para nos mostrar que não vale a pena a gente se deixar levar por aquilo que nos estressa, às vezes, até diariamente. Muito bem, é verdade isso. E eu sou uma testemunha, e eu sou uma vítima, e eu sou também um algoz, né? Em toda essa vida teatral que nós temos, eu acabo sendo este algoz de mim mesma, né? E eu sou uma vítima dessas circunstâncias, porque eu tenho essa característica que eu sou altamente passional, né? As coisas que eu faço são coisas assim muito pulsantes, mas eu estou tentando ter agora estes momentos assim de maior reflexão, de pensar, de ponderar, de respirar, né? Então tem aquela técnica, né, do 4, 7, 8. Me fala, você usa algum tipo de técnica assim? Isso. Você ensina alguma técnica para os teus pacientes? Porque também você trabalha até com massagem, né? Sim. Eu uso a técnica que eu criei, né? Uma técnica que... Você que criou? Isso. Que lindo. Que como é chama? RPF. RPF. Isso. Olha, que aqui em primeira mão. Isso, que é o refletir e pensar. Né? Eu preciso refletir o que está acontecendo à minha volta, eu preciso refletir o porquê que as coisas estão acontecendo e pensar em qual decisão tomar, como agir e o que realmente vale a pena fazer dali para frente nas minhas atitudes. E aí a gente consegue fazer a vida ser um pouco mais leve, no sentido até mesmo para a gente não se estressar, ficar doente emocionalmente, criar ansiedade que não vale a pena.
tá? Então eu criei essa técnica que eu uso ali com os meus pacientes no momento de terapia. Muito bem, muito bem. A gente não conseguiu conversar ainda, que eu também trabalho com psicanálise, né? E é porque na psicanálise a gente está direcionando bastante a pessoa para ela poder entender qual a origem, o que pode ter trazido aquilo, porque, na verdade, nós acabamos sendo muito responsivos das coisas de fora que nos acontecem, né? E aí, uma coisa que eu trabalho bastante também é a respeito dos filósofos estoicos, né? Porque os filósofos estoicos, o que eles nos dizem? Você não tem controle sobre nada do que está fora de você. E o trânsito é uma principal força disso, né? E aí, como você não tem nenhum controle, né? E aí a gente está falando de Marco Aurélio, a gente está falando de Sêneca, de Epicteto, e todos eles dizem, você só tem controle sobre aquilo que é seu. Você só tem controle sobre as coisas que você vai pensar, sentir, dizer e fazer. E aí, muitas vezes, o que a gente faz, né, Michel? A gente pensa uma coisa, faz outra, fala outra, e aí as pessoas ficam em confusão mental e nós também. E aí, o principal autor que trabalhou, que trouxe, né, isso para nós, que foi o Daniel Goleman, que ele tá ainda na ativa, né, falando sobre isso. Grande pai da inteligência emocional também. Eu já fiz até alguns cursos com ele. Que bacana. Inclusive tem um curso agora na PUC do Rio Grande do Sul que ele está fazendo, que é um curso de extensão, que é sobre inteligência emocional e todas essas nossas características. Eu nem queria fazer propaganda da outra faculdade, mas é uma coisa que ele é uma pessoa muito tem tarimba, né, para trazer para a gente. E aí ele fala, né, que a primeira coisa é nós trabalharmos dentro de nós e depois como é que nós vamos trabalhar com as pessoas. Porque o que nós percebemos? Nós percebemos que uma coisa que acontece, quando você conversa com o outro, ele parece que está te ouvindo, mas ele não está. Ele está apenas esperando para ele responder, né? Então, a gente precisa ter essa escuta ativa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa sobre isso, já que tem tantos cursos que falam sobre oratória, como falar em público, e como é que não tem nada que é para a gente poder prestar atenção e ouvir o outro. Bom, isso engloba muito até a técnica que eu envolvi, né? Que é o RPF, que é o refletir, pensar e, na verdade, esqueci de falar, e fazer. Sim. Muitas vezes a gente não escuta, que é a escuta ativa. As pessoas estão falando com a gente, só que a gente está num outro mundo, viajando, pensando milhares de coisas, e principalmente no trânsito. Muitas vezes a gente está no trânsito pensando milhares de coisas, as preocupações do dia a dia, e onde que acontecem muitos acidentes. Verdade. Então, a escuta ativa é você se colocar no lugar do outro e se perguntar, eu gostaria que o outro também me ouvisse? Eu gostaria que o outro prestasse atenção nas minhas dores? Eu gostaria que o outro prestasse atenção nas minhas queixas? Ou até mesmo nos meus elogios? Então, a escuta ativa é você também se colocar no lugar do outro, onde a gente exerce a empatia. A gente exerce várias questões, que é olhar para o outro como ser humano e não como apenas uma espécie de máquina ou até mesmo uma estátua que está ali simplesmente por estar. Então, é sempre se colocar no lugar do outro e agir como ser humano, como de fato somos. Perfeito, maravilhoso. As duas últimas verdades da inteligência emocional, né, que são a empatia, que é saber se colocar no lugar do outro, que é uma coisa tão difícil. Você falou, será que eu não gostaria que o outro também se colocasse no meu lugar, né? E que vai trazer a escutativa da empatia e essa coisa das relações sociais. Porque, assim, por mais que a gente gostasse e que a gente diz toda hora, eu acho que é melhor viver sozinho, eu preferia, a gente vai perceber que nós não somos uma ilha, dependemos uns dos outros o tempo todo, e esse nível mais elevado que vem dependência é o primeiro nível. Depois eu me torno independente, porque eu aprendi, porque eu evoluí, e o nível mais alto que é a interdependência. E aí nessa interdependência, toda essa troca que a gente faz, né? E aí me fala um pouco como que você consegue propor essa troca nas tuas relações, no teu dia a dia.
Aprendi uma coisa até com a própria espiritualidade, são as trocas justas, que é algo muito importante que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós queremos só servir e doar ao outro e acabamos sofrendo quando o outro não doa e serve da mesma proporção para a gente. Porque a gente muitas vezes também não se posiciona, que é algo muito importante também na questão da inteligência emocional, que é o posicionamento. Muitas vezes eu espero algo de alguém, só que eu não expresso o que eu quero do outro. Muitas vezes o outro não sabe o que eu quero, o que eu espero dele, e a gente acaba criando várias confusões mentais, vários conflitos e desgastes desnecessários por uma questão de falta de comunicação assertiva através da escuta ativa, né? Quando eu falo algo assertivo e o outro está com uma escuta ativa, as relações tendem a serem muito mais seguras, muito mais tranquilas, e eu pratico muito isso fazendo perguntas para as pessoas. Quando eu digo algo, eu pergunto: você entendeu onde eu quero chegar, o que eu quero te dizer? Está de fato claro para você? Tá Então, acompanhando exatamente. o raciocínio? Então, quando você vê que a pessoa não está tendo aquela escuta ativa no seu relacionamento, na sua comunicação, nas relações até mesmo interpessoais dentro do mundo corporativo, é sempre importante você dar aquela pausa e fazer uma pequena perguntinha que vai trazer a pessoa de volta para a realidade daquele momento. Perfeito. E isso que você falou sobre as trocas justas, meu Deus, como a gente se sente vítima, como a gente se sente injustiçado e como você fala: meu Deus, eu entreguei o meu coração numa bandeja de prata e o que eu recebi em troca? Mas agora você me faz eu lembrar de um outro autor, que é o Bert Hellinger, né, das Ordens do Amor, e uma ordem do amor que é importante, que são as trocas justas nas relações. Porque assim, se você vê que você tá dando muito e talvez a pessoa nem mereça, aí você fala assim: ai, não, é porque eu não sou, não sou interesseiro. Mas não vem a ser isso. O que vem a ser é que você plantou, você quer colher, né? Exatamente. Então, nós percebemos que está, assim, essa coisa de ter esse ato, de ter essa diferença mesmo. E aí, o que eu queria? Eu queria que você me contasse, na tua visão de Michel, 31 anos, como que você teve essa ideia de fazer esse cuidado das pessoas, que é uma coisa de uma pessoa tão jovem, né, que teve essa ideia. Na verdade, tudo partiu da própria espiritualidade. Como eu disse, hoje eu atuo também como sacerdote, então eu cuido de pessoas espiritualmente desde os 12 anos de idade, e eu senti uma grande necessidade de buscar conhecimento até para utilizar dentro dos meus atendimentos espirituais. Afinal, as pessoas chegam com muitas dores para a gente, emocionais, familiares, sociais, e nem tudo é espiritual. Nem tudo é religioso. E a gente precisa ter o discernimento, a ética, o caráter de saber dividir, né, ali o óleo da água, o sal, enfim. Então a gente precisa ter ética de usar as ferramentas certas no momento certo, quando for preciso. E tendo a compreensão: olha, eu posso servir até aqui, a partir disso eu não posso servir mais. Então, nessa minha própria necessidade de servir o outro, e do posicionamento, eu tive que buscar o conhecimento. E eu entendi que, para além da espiritualidade, eu poderia servir também a humanidade dentro de um outro nicho, que é ali a terapia cognitiva, trazendo motivação, e é algo que eu tive que buscar muito na minha vida para, como eu disse, chegar onde eu cheguei. Ai, perfeito, muito bom. Eu não sei se você conhece o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Altamente Eficazes. Então, que é do Stephen Covey. Que é muito bom, inclusive. É maravilhoso, é maravilhoso. Inclusive, eu já falei bastante desse livro aqui, eu já dissequei os capítulos, e na 7ª habilidade, na 7ª expertise, que é o 7º hábito, que é o hábito da disciplina, né? Que a disciplina é você poder cuidar da ferramenta, né? Que você vai precisar cuidar daquela ferramenta, que ele faz até a analogia lá do machado, e a ferramenta somos nós mesmos. E aí ele diz assim: nós temos 4 dimensões, que são a física, a mental, a social e a espiritual, né? Então, é muito importante. Eu fiquei muito feliz de te receber.
Eu estou muito contente, também muito feliz e honrada por receber você aqui. Eu percebi que você tem um grau assim de entendimento, de maturidade, de dedicação, de equilíbrio, né? Uma coisa eu gostei bastante, foi uma vibe muito boa que eu percebi em você. Eu te agradeço por ter vindo hoje e eu queria que você deixasse assim uma mensagem de luz, de ano novo, de renovação para os nossos ouvintes, para os nossos internautas e para as pessoas que nos estão ouvindo. E eu queria também que você também deixasse os teus contatos. Claro. Bom, primeiramente, agradecer pelo convite mais uma vez. É uma grande honra estar aqui contigo, Muito com obrigada. todos os internautas, a galera aí do YouTube, os seus seguidores. É sempre um prazer poder trazer uma palavra positiva aos ouvidos atentos que buscam por transformação. Como eu digo lá na minha bio no Instagram, inclusive já segue lá, Michel Pontes Oficial, tá? Eu sempre digo lá, né? Sim, é possível mudar de vida mudando a nossa forma de pensar. Como eu citei, eu precisei buscar por conhecimento mental, emocional, para mudar a minha vida, sair daquela realidade de escassez e, infelizmente, às vezes até com pensamentos medíocres. Então, você aí que é estudante, que está buscando crescimento na sua vida, se dedicando a adquirir um patamar maior, subir o degrau, entenda, se você mudar a sua mente e compreender que o seu posicionamento sempre vai trazer bons frutos. Não adianta só você querer. É preciso agir, é preciso fazer. E para fazer, nós precisamos fazer diferente para que tudo seja diferente. Os mesmos comportamentos nos levarão sempre aos mesmos resultados. A inteligência emocional ela já parte do princípio lá do século XIX, né? Quando um grande conhecedor ele começou a buscar entender as expressões humanas. Inclusive, também eu indico um livro muito bacana, Por favor. que é o Código da Inteligência Emocional de Augusto Curry, Ok. que traz muito sobre isso, a importância de nos compreendermos para compreender o outro e a compreensão ser de uma forma ampla para uma vida melhor. Perfeito, muito obrigada. Quer deixar algum número de contato também? Quero. Pode adicionar lá no WhatsApp de vocês o telefone DDD 11 5032 5260. 5032 5260 Isso. 11. Então, muito obrigada. Eu quero deixar uma mensagem final aqui, que é uma mensagem da gente encerrar esse ano. Esse ano, ele foi muito desafiador, mas esse ano, para mim, ele foi um grande mestre e ele foi muito bom comigo. E ele me protegeu, então eu vou me despedir de 2025 com muita gratidão e eu quero deixar aqui uma mensagem para todos vocês, meus queridos. É uma mensagem de desapego. Eu decreto que deixo ir, com amor e gratidão, tudo aquilo que não me pertence mais. Eu libero da minha vida toda energia densa, todo medo e toda limitação, toda dor que já cumpriu o seu papel no meu aprendizado. Eu encerro agora todos os ciclos que já não ressoam com a minha nova vibração. Eu abro os caminhos da minha alma para o novo, o próspero, o leve e o verdadeiro. Eu permito que a abundância flua livremente em minha vida, em todas as áreas. Eu atraio pessoas boas e conscientes que contribuem com a minha evolução e me inspiram sempre a crescer. Eu me torno um imã do amor, de paz e de realizações alinhadas com o meu propósito divino. Eu decreto que a luz da espiritualidade me envolve e me guia em cada passo. Eu me conecto com a sabedoria do meu eu superior e sigo com confiança o caminho da minha missão. Eu decreto que sou merecedora de tudo o que é belo, bom e verdadeiro. E eu decreto que a paz habita em mim e onde eu estiver, a luz também estará. Assim é, e com amor eu deixo ir. Com fé eu permito chegar e com gratidão eu recebo.
Muito obrigada, meus queridos, por estarem aqui comigo. Eu sou a professora Silvia Helena, às 14h30, ao vivo, quartas-feiras. Crescer dói, mas vai valer a pena. @silviahelena.rh 11 9214 96 11 99 214 2618. Obrigada. Feliz 2026. Feliz 2026. Igualmente, para todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigada. Você ouviu na Vibe Mundial programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver com a professora Silvia Helena.